Olá, hoje nós vamos para a segunda parte do curso Como as Democracias Morrem, baseado na obra de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Na primeira parte, nós tratamos do prefácio e da introdução, que apresentou os aspectos gerais da obra. Nesta parte, nós vamos para o primeiro capítulo, que é intitulado Alianças Fatídicas. Bom, ele começa, melhor dizendo, os autores começam tratando de uma fábula que está na obra Fábula do Esopo sobre o cavalo e o javali. Ok? Então vamos lá. Surgiu uma séria disputa entre o cavalo e o javali. Então o cavalo foi a um caçador e pediu ajuda para se vingar. O caçador concordou, mas disse: se deseja derrotar o javali, você deve permitir que eu ponha esta peça de ferro entre as suas mandíbulas, para que possa guiá-lo com estas rédeas e que coloque esta sela nas suas costas, para que possa me manter firme enquanto seguimos o inimigo. O cavalo aceitou as condições e o caçador logo selou e bridou. Assim, com a ajuda do caçador, o cavalo logo venceu o javali e então disse: agora desça e retire essas coisas da minha boca e das minhas costas. Não tão rápido, amigo, disse o caçador. Eu tenho sob as minhas rédeas e esporas, e por enquanto prefiro mantê-lo assim. Então, que diz essa obra? O que chama a atenção esta fábula do Esopo aí sobre o cavalo e o javali? O cavalo estava sob o jugo do caçador. Para ele conseguir vencer o inimigo o javali, ele precisou da ajuda do caçador, não é isso? Só que o caçador disse: eu posso lhe ajudar, contanto que eu coloque este ferro na sua mandíbula e também uma sela para que possa me segurar. Tudo bem, aceitou o cavalo, né? Depois o que acontece? Quando termina tudo o que precisava, simplesmente o cavalo diz: então agora pode retirar as coisas. E aí o caçador diz: nada disso, eu o tenho sob minhas rédeas e aí eu preciso controlar enquanto eu posso. Isso é muito importante para pensar sobre a política, as ações políticas, as relações políticas, as negociações, as coligações que se fazem, que pode colocar em jogo, por exemplo, uma democracia. Os autores, eles chamam a atenção partindo de figuras como Mussolini e o Adolf Hitler. Mussolini era um cara simples e que de repente se tornou um grande ditador. Para isso ele soube galgar o que era necessário, os degraus necessários, né? Primeiro se apresentou com a humildade. E aqui diz o seguinte, olha só: Roma fervilhava de rumores de agitação. Bando de fascistas, muitos em uniformes diferentes, perambulavam pelas ruas da cidade. Mussolini, consciente do poder do espetáculo, avançou a passos largos no piso de mármore do palácio residencial do rei e o cumprimentou. Senhor, perdoe-me, estou vindo do campo de batalha. Isto foi em 30 de outubro de 1922, pouco antes dele assumir o poder na Itália. Os autores então chamam a atenção exatamente para a estratégia utilizada por Mussolini, sabendo exatamente que aquela estratégia iria pegar bastante. Ou seja, por exemplo, é muito melhor se apresentar fardado, ou sujo, ou melado de lama até, para dizer: olha, desculpe, estou saindo, eu estou em batalha, estou no campo de batalha, né? Do que chegar todo pronto, todo arrumado, limpo. Então isso também faz parte da estratégia de marketing utilizada pelos ditadores. E hoje está muito em voga isso. Os autores ainda chamam a atenção o seguinte. Ele diz o seguinte: os pelotões fascistas em todo o país eram uma ameaça. Os pelotões fascistas em todo o período aí eram uma ameaça. Mas as maquinações de Mussolini para tomar as rédeas do Estado nada tiveram de revolução. Nada tiveram de revolução.
Ele usou os 35 votos parlamentares do seu partido, um total de 535, as divisões entre os políticos, o medo do socialismo e a ameaça de violência dos 30 mil camisas negras. Camisas negras eram os fascistas, os que estavam do lado do Mussolini. E ele usou o medo do socialismo e a ameaça da violência dos 30 mil camisas negras para capturar a atenção do time do rei Vítor Emanuel III, que viu em Mussolini uma estrela política ascendente e um meio de neutralizar a agitação. Observe, para o rei, o Mussolini era um cara popular que poderia inclusive neutralizar as agitações. Ele não esperava exatamente o que poderia acontecer com Mussolini, que se tornaria um grande ditador mais adiante. Ele vai dizer mais aí o seguinte: com a ordem política restaurada pela nomeação de Mussolini e o socialismo em retirada, o mercado de ações italiano subiu fragorosamente. Estadistas mais velhos do establishment liberal, como Giovanni Gigliotti e Antônio Salandra, se viram aplaudindo a virada dos acontecimentos. Eles encaravam Mussolini como um aliado útil. Contudo, como cavalo da fábula de Esopo, a Itália logo se viu sob as rédeas e esporas. Pois bem, o rei, por exemplo, ele imaginava que, como Mussolini era um cara popular, ele nesse momento seria útil e não teria problema, inclusive, dele de repente chegar aí ao poder, contanto que se tivesse o controle. Ou seja, a direita conservadora, ela acreditava nisso, que o Mussolini seria controlado. Ele não faria mais do que aquilo que eles admitiam que fizessem, né? Que quem estava controlando o poder. Não imaginaria que o Mussolini se tornaria um grande ditador. Os autores também, eles fazem uma relação com o Hugo Chávez na Venezuela, que também é importante levar em consideração, como já falei na aula anterior, que Hugo Chávez, ele é visto pelos autores como um ditador, começou como popular, e são questões assim a refletir sobre isso. Você pode dizer, não, mas o Hugo Chávez é um ditador de fato, foi um ditador, como Maduro é um ditador. Bom, aí é preciso pensar exatamente como os autores viam a questão da democracia e do ditador. Ok? Como viam a ditador. Por exemplo, para não perder o poder para o imperialismo americano, por exemplo, Maduro, como fazia Chávez também, ele fez de tudo exatamente para se manter no poder. Até o ponto de chegar, inclusive, a censurar a imprensa opositora. Isso é um fato. O Maduro se coloca como um ditador, bom, podemos dizer, entre aspas, dadas as condições, porque é necessário se perguntar o que está por trás dessa tentativa de golpe no momento na Venezuela, apoiada pelo governo Trump. Não é isso? Então, os Estados Unidos estão fazendo todo o esforço possível para a derrubada do Maduro, para a conquista do poder ali, principalmente do petróleo, que representa muito para os Estados Unidos. Aí a questão de é ditador ou não é ditador também vai depender do olhar que você está colocando aí. Se o Maduro precisa ser duro em determinados momentos para evitar exatamente que a Venezuela seja entregue ao capital estrangeiro, aos Estados Unidos, então será que ele não tem, as posições que tem tomado não têm sido importantes, não tirando os aspectos também questionáveis, ok? Bom, ele diz também, ele fala exatamente que, num certo momento, antes do Hugo Chávez assumir o poder de forma democrática, Hugo Chávez chegou à tentativa de derrubada do regime local, né? Por um golpe. E foi fracassado. Só que com essa tentativa de golpe,
Hugo Chávez ele conseguiu forças, inclusive o apoio de um grande político local, o Caldeira, que vai dar margem lá na frente para Hugo Chávez assumir o poder como líder da nação venezuelana. Inclusive todas as condenações que tinham contra Hugo Chávez foram tiradas a pedido do antigo presidente, do antigo presidente. Então ele vai fazer uma relação também com o Hitler, por exemplo. Antes de assumir o poder, ele também era um cara simples e teve apoio da direita local, e quando assume o poder, o nazismo completo, o que vai acontecer? O Hitler se torna um grande ditador, um grande autoritário. Bom, é também importante considerar o contexto histórico, político e social desse período aí dos anos 20, 30, quando na Itália, quanto na Alemanha, uma crise econômica e política local, um medo das ideias socialistas, um medo de um radicalismo socialista que levou ao poder figuras como Adolf Hitler, que passou a perseguir os socialistas, os comunistas. Assim como também foi na Itália. Temos também aqui adiante, os autores dizem o seguinte: a partir de 1930, com a economia alemã cambaleante, a centro-direita caiu presa de lutas internas e comunistas e nazistas ganharam popularidade. Então temos aí um radicalismo tanto de direita quanto de esquerda. Esse cenário aí que vai dar margem exatamente para ditaduras, de um lado ou de outro. Os autores ainda dizem: convencidos de que alguma coisa tem que dar certo, um conluio de conservadores rivais se reuniu no final de janeiro de 1933, chegou a uma solução. É preciso pôr um outsider popular na chefia do governo. O outsider, como já vimos na anterior, é exatamente aquele cidadão que não faz parte efetivamente da política, não é um insider, é um outsider de fora, e que de repente ele se torna popular e chega a assumir o poder. Então eles o desprezavam, mas sabiam que ao menos ele tinha apoio popular, no caso Hitler. E tinha aquela noção de que, olha, não tem problema, se ele parece um ditador, tem características, nós vamos controlá-lo e ele não vai chegar a tanto. Lê do engano, assim como a fábula diz outro. As experiências italianas e alemãs realçam um tipo de aliança fatídica, fatal, que frequentemente eleva autoritários ao poder. Crise econômica, insatisfação popular crescente e declínio dos partidos políticos estabelecidos podem pôr à prova o discernimento até mesmo dos insiders mais experientes. Então essas crises, como nós vivemos no momento atual no Brasil, que deu margem, inclusive, para a eleição do Bolsonaro, Crise política, econômica, e aí que vai dar margem para figuras que têm características de ditadores, como é o caso também do Bolsonaro. Este tipo de barganha com o diabo frequentemente sofre mutação em benefício do insurgente, na medida em que a aliança propicia aos outsiders respeitabilidade suficiente para se tornarem competidores legítimos pelo poder. É aquela história da fábula do Esopo. Olha, o caçador já estava com o ferro preso no cavalo e a sela, Então ele tinha um controle. Então, a mesma coisa. O Mussolini, quanto o Hitler, também como outsider, na verdade, quando teve espaço, agora dificilmente se tiraria do poder. Os autores ainda dizem mais. As alianças fatídicas dessa ordem não estão propriamente confinadas à Europa entre guerras. Elas também ajudarão a explicar a ascensão de Hugo Chávez, por exemplo. No caso, lembrando que ele coloca Hugo Chávez como um ditador. Nem todas as democracias caíram nessa armadilha.
Algumas delas, incluindo Bélgica, Grã-Bretanha, Costa Rica e Finlândia, enfrentaram a ameaça de demagogos, mas conseguiram mantê-los fora do poder. Os partidos políticos conseguiram manter fora do poder os demagogos que poderiam se tornar grandes autoritários. Se o povo abraça valores democráticos, a democracia estará salva. Se o povo está aberto a apelos autoritários, então mais cedo ou mais tarde a democracia vai ter problemas. Olha, no cenário do Brasil atual temos muito claro isso. Nós temos um povo brasileiro, infelizmente, como apontou a Marilena Xavier, autoritário e conservador. Num cenário de crise econômica, política e social, os outsiders podem surgir, os autoritários podem surgir. Então, se nós temos uma sociedade, uma população com esse apelo autoritário, inevitavelmente vamos ter até a figura de um outsider que chega ao poder e que vai se tornar autoritário, inclusive pelo aval das eleições, que aconteceu no momento atual com a eleição do Jair Bolsonaro. Se os autoritários devem ser mantidos fora, primeiro eles têm que ser identificados. Não existe, infelizmente, nenhum sistema de alarme prévio, totalmente seguro. Muitos autoritários podem ser reconhecidos com facilidade antes de chegarem ao poder. Eles têm um histórico claro. Hitler estivera na liderança de um golpe de um Estado fracassado, por exemplo. Ele vai até citar Chaves, Perón, tá? Então ele coloca tanto esquerda quanto direita. Contudo, nem sempre os políticos revelam toda a plenitude do seu autoritarismo antes de chegar ao poder. Alguns aderem a normas democráticas no começo de suas carreiras, só para depois abandoná-las, para fazer o que bem entender. Então, esses autores aqui do livro Como as Democracias Morrem, eu vou mostrar para vocês um quadro, tá, que vocês estão aí, vocês vão ter acesso. Os 4 principais indicadores de comportamento autoritários. Observe como é interessante, nós vamos assim detalhar esses 4 indicadores de autoritários. Primeira coisa, observe e verifique se você consegue fazer a leitura da atual realidade brasileira. Primeira coisa, rejeição das regras democráticas do jogo, ou compromisso débil com elas. E aí eles detalham como se dá essa rejeição das regras. Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la. Sabe que existe a Constituição, que é a lei máxima do país, mas expressam a disposição de violar. Certo? Aconteceu com Mussolini, aconteceu com Hitler. Da mesma forma que nós temos na atual conjuntura brasileira, com o presidente Bolsonaro, nós temos, por exemplo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que apresentou uma proposta para a segurança que, segundo os analistas jurídicos, é completamente fora da Constituição, desrespeita a Constituição. Só para você ter uma ideia. Da mesma forma que se desrespeitou quando, por exemplo, colocou as escutas no ex-presidente Lula e Dilma, da mesma forma, certo? Então, os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violar essa Constituição. Até, por exemplo, desde a época da candidatura do Bolsonaro a presidente, que ele se colocava como o salvador da pátria e que não aceitava, inclusive, a eleição do Partido dos Trabalhadores, do candidato do Partido dos Trabalhadores. Isso é totalmente anticonstitucional, antidemocrático, só para citar uma coisa, certo? O discurso que vai, inclusive, mostrar a intenção em excluir o opositor, considera como inimigo, ao ponto de inclusive, incitar a violência, a ponto de apresentar uma imagem simulando uma metralhadora para metralhar os petistas. Isso é anticonstitucional, antidemocrático.
Sugere também, ainda nessa rejeição das regras, sugere também a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos. Só para você ter uma ideia, os movimentos sociais de esquerda, os partidos de esquerda, estão ameaçados pelo novo governo Bolsonaro. Ele quer, exatamente ele e os seus parlamentares, querem aprovar uma lei que considera terrorismo, por exemplo, movimentos como o Movimento Sem Terra, Movimento Sem Teta. Para que isso? Para perseguir aquele que considera o inimigo, para criminalizá-lo e para prendê-lo e até para matá-lo. Certo? Então, isso medida antidemocrática, totalmente antidemocrática, como aconteceu com Mussolini na Itália e com Hitler na Alemanha. E tudo isso utiliza artifícios, mecanismos para driblar a Constituição como se fosse constitucional. Da mesma forma que nós tivemos já a prisão ilegal do ex-presidente Lula sem prova suficiente, a condenação agora, nesse momento, sem prova suficiente, uma segunda condenação. Ainda sobre essa rejeição às regras, buscam lançar a mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo. Então, ameaças que tem nesse sentido também. Se, por exemplo, na Venezuela, considera o Maduro, eles estão considerando, inclusive, o Maduro, até os autores, considera antidemocrático, ditatorial. Mas os Estados Unidos estão apoiando o golpe para derrubar o Maduro na Venezuela, em nome da democracia. Um político parlamentar do Congresso se autoproclamou presidente da República e os Estados Unidos estão apoiando. Isso, por exemplo, é preciso questionar, por exemplo, os autores dessa obra também. Até que ponto é democrático isso que os Estados Unidos apoiando as ditaduras e a derrubada de governos que são julgados como antidemocráticos na visão deles, para tomar as riquezas locais. Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de créditos. O Bolsonaro, na época das eleições, ele dizia claramente, disse várias vezes, tem vídeos disso, ele dizendo isso, que não aceitaria a derrota para o Partido dos Trabalhadores. Que se ele ganhasse, o Haddad ganhasse, seria uma fraude e que não aceitaria. Observe, é uma atitude totalmente antidemocrática, inconstitucional e que se arvora no direito de ser verdadeiro. É uma postura totalmente antidemocrática, desrespeitosas, certo? A ponto, inclusive, de fazer um discurso para a Avenida Paulista, para os manifestantes da Avenida Paulista, dizendo exatamente que os esquerdistas iriam para a ponta da praia, que é exatamente o local onde se torturava e matava os presos políticos. Ou seja, a oposição, então, tem que ser condenado, se possível morto. Da mesma forma que nos primeiros dias de governo, o Ministério da Casa Civil, o ministro da Casa Civil, demitiu todos aqueles que eles consideravam de oposição de esquerda. Demitiu os servidores contratados, que eram considerados, ficaram inclusive fiscalizando as redes sociais dos funcionários para saber quem tinha postado alguma coisa contra o governo Bolsonaro ou a favor da Marielle, por exemplo. Isso é ou não é uma atitude antidemocrática? Pois bem, se você está desse lado, você está do lado dos fascistas. Essa é a questão. Então, muitas vezes, em nome da democracia, para que a esquerda não assuma o poder, não seja radical, utiliza-se um radicalismo, inclusive, utilizando brechas na lei, na Constituição. No segundo ponto aqui dos indicadores, diz o seguinte:
Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Descreve seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente. Alguma semelhança com o caso brasileiro atual, como aconteceu também em 64, os militantes dos movimentos sociais de esquerda, dos partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, são tidos como perigosos, subversivos, opostos à ordem constitucional. E aí chama a atenção da sociedade, joga para a sociedade, ó, essas pessoas são contra a lei e a ordem, perigosos, e por isso que perseguem, matam, torturam. Estabeleceu, por exemplo, a ditadura em 1964, e agora nós temos um viés em nome da democracia, mas a perseguição aos militantes e aos políticos de esquerda, como é o caso da prisão de Lula de maneira inconstitucional, ilegal, desrespeitosa. Você pode não querer aceitar isso exatamente porque você pensa, se você pensa do mesmo lado do fascismo. Então, utiliza a lei para perseguir, tá? Então é a legitimação, a negação da legitimidade dos oponentes políticos, ou seja, olha, Partido dos Trabalhadores é como um judeu perigoso na Alemanha para os nazistas. Então, é preciso perseguir. Então, se você não sabe disso, você está vendo esse vídeo e você não tem noção dessa perseguição, ou você acha que tudo que a Lava Jato fez com a prisão dos militantes, dos políticos do PT, você acha que exatamente deixando os políticos corruptos do PSDB e de outros partidos, então está tudo certo, está usando a lei, é democrático, é só pensar sobre isso, tá? Bom, afirmo que seus rivais, ainda na negação da legitimidade dos oponentes políticos, afirmo que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante. Olha só, o discurso, por exemplo, do comunismo, do comunismo é perigoso, quando se teve todas as ditaduras na América Latina, apoiada pelos Estados Unidos, utilizava esse mesmo discurso. Da mesma forma que hoje não é diferente, é a mesma coisa. Então, se cria o medo e o terror, utiliza-se principalmente da mídia tradicional, para difundir o medo e o terror àqueles que são de esquerda, para dizer, olha, esses são inimigos do povo. Utiliza até o nome de Deus, da religião, da democracia, para fazer isso. Sem fundamentação, descrevem rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação da lei ou potencial de fazer desqualificaria sua participação plena na arena política. Então, a mesma forma, a perseguição aos militantes, aos políticos de esquerda, ao Partido dos Trabalhadores, e como a lei está sendo utilizada, inclusive pelo novo governo, para isso, para perseguir a esquerda. Por exemplo, o Bolsonaro, ele não aceita sequer dar uma entrevista a uma rede de televisão que não fale bem dele. Independente se é de direita ou de esquerda, pode ser de centro e tal, ele não dá entrevista. Como, por exemplo, ele até hoje não está dando entrevista à Globo. A Globo que é uma golpista, direitona, que apoiou o golpe militar de 64, que apoiou a derrubada da Dilma sem provas, certo? E que, por exemplo, o Bolsonaro não dá entrevista para a Globo, considera ela uma inimiga, até como de esquerda, comunista, coisa de comunista. Tá? Só para você ter uma ideia. O terceiro ponto que ele coloca como indicador é tolerância ou encorajamento para a violência. Tem qualquer laço com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita. Tá? É o caso, por exemplo, das milícias que apoiaram o Jair Bolsonaro e possivelmente, né, pelos dados que apontam, tem relação com a milícia. A família Bolsonaro tem relação com a milícia. Patrocinam ou estimulam eles próprios, seus partidários, ataques de multidões contra oponentes? Da mesma forma que o Trump fez isso na eleição dos Estados Unidos, nós tivemos na eleição aqui, quando polarizou-se a Haddad e o Bolsonaro, tivemos inclusive uma morte de um capoeirista, né? O capoeirista foi morto exatamente
por um bolsonarista. Foi morto porque disse que tinha votado em Haddad. E na entrevista, o Bolsonaro disse que não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, a própria atitude dele incita a violência e não assume nada. Tá? Essa é outra questão assim, muito clara que acontece não é só no Brasil. Tá? Isso aconteceu na época de Hitler, de Mussolini e em todas as ditaduras, quando os ditadores chegaram ao poder. Elogiar ou se recusar a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo. Por exemplo, temos aí nas redes sociais vídeos do Jair Bolsonaro aplaudindo, elogiando as milícias, que segundo ele não tem milícia, não tem bandido. Tá? Da mesma forma que com os ataques que tiveram aos militantes de esquerda na época das eleições, o Bolsonaro não dizia nada sobre isso. Pelo contrário, incitou inclusive que metralhassem os petistas. Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, o Donald Trump chegou a oferecer inclusive apoio de advogados para quem batesse nos seus opositores. Tá? Então são posições antidemocráticas, posições de autoritários. E por fim, o quarto item é o seguinte: a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. A propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Nesse ponto, os autores apresentam quais as características desses autoritários aí, ditadores. Apoiaram leis ou políticas que restringam liberdades civis, como expressões de leis de calúnia e difamação, leis, ou restringem protesto e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas, se for, então, é um candidato autoritário. Ameaçaram a tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia. Outra característica. Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo. Por exemplo, até hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele elogia as torturas. Quando aconteceu a votação do impeachment, o Jair Bolsonaro elogiou, chegou a clamar o nome do Coronel Ustra, que foi um dos principais torturadores da presidente Dilma e de outros militantes de esquerda. Ele chegou a elogiar. Como ainda hoje elogia as milícias, elogia os torturadores, e inclusive na educação, o Ministério da Educação atual está indicando um livro do Coronel Ustra para elogiar as torturas contra a esquerda, contra os socialistas. Agora observe se isso é exatamente coisa de democrata, de política democrática. Claro que não, né? Então, pessoal, nesta segunda aula nós tivemos exatamente sobre isso. Só para fechar ela, os autores colocam o seguinte, relacionando com os Estados Unidos. De sua parte, os Estados Unidos têm um histórico impressionante de guarda bem-sucedida dos portões da democracia. Tanto democratas quanto republicanos enfrentaram figuras extremistas em suas fileiras, algumas das quais com considerável apoio público. Durante décadas, ambos os partidos conseguiram manter essas figuras fora da corrente dominante. Interessante que os autores colocam isso aí e, de certa forma, ignoram exatamente. Olha, os Estados Unidos, eles fazem tudo para garantir a democracia em seu país. É verdade. Mas também para garantir a sua democracia, fazem tudo para, inclusive, derrubar governos populares, apoiar a ditadura, apoiou a ditadura militar do Brasil, apoiou a ditadura do Paraguai, do Uruguai, do Peru. Então, todos os golpes militares, as ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos. Como no momento atual está fazendo de tudo, os Estados Unidos estão fazendo de tudo para derrubar o presidente Maduro, considera ele um ditador, da mesma forma que quer exatamente chegar ao poder por uma ditadura. Ok? Então, essa foi a nossa segunda aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um gostei,
de ativar o sininho para receber as nossas novidades e de divulgar e compartilhar os nossos vídeos. Até mais.